se nós conhecêssemos ao Senhor. Se nós conhecêssemos ao Senhor, tantos erros nós evitaríamos na nossa vida. Se nós conhecêssemos ao Senhor. Jó capítulo 42, versículo 5. Eu quero ler com vocês. Jó 42, 5. Essa tradução aqui diz assim: com o ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Em algumas traduções talvez você encontre: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Se nós conhecêssemos ao Senhor. Sabe, se nós conhecêssemos mais ao Senhor, nós entenderíamos qual a razão de nós estarmos passando o que estamos passando. Porque tem muita gente fugindo da prova, tem muita gente lutando contra Deus por algo que poderia ser uma bênção e tem transformado essa bênção em maldição. Quem foi que disse que a escassez é uma maldição? No fim de toda a perda da vida de Jó, tudo que ele perdeu, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, pelo que eu passei, agora os meus olhos te veem. É porque eu não sou Deus, graças a Deus. Mas se eu pudesse, eu pegava cada cristão do Brasil e fazia um curso intensivo de dependência de Deus. Cada um passava uns 2 anos na América, pelo menos, para aprender a conhecer um pouquinho o que é Deus. Porque às vezes a gente pensa que a gente vem para cá para ganhar dinheiro. A gente veio para cá para aprender a depender dele e conhecer a ele. Sabe, eu tenho certeza absoluta, nunca conversei com Jó, mas um dia eu vou conversar com ele, quero ouvir isso dos lábios dele. Ele dizia: olha, se eu tivesse que passar tudo de novo, eu passaria. Para conhecer melhor o Deus que eu sirvo. Muitas vezes aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos causa tormento, aquilo que nos é escassez, que nos é deficiência, que nos é tristeza, é Deus querendo nos conhecer melhor. Sabe, essa crise que está na América, já falei isso outro dia de púlpito, Deus escolheu a dedo cada um para estar aqui nesse lugar. Disse: eu vou fazer com que o meu filho me conheça melhor, vou deixar ele naquela época, naquele ano lá, naquela crise, para que ele me conheça melhor. Sabe, quantos nós temos feito, transformado o que seria bênção para o nosso caráter, para a nossa vida, transformado isso em maldição. Com 11 dias que o povo saiu do Egito, chegou em Cádiz Barneia. 11 dias. E 40 anos depois esteve lá no mesmo lugar para poder entrar na terra prometida. Porque o que era bênção tornou-se em maldição. Por quê? Porque eles não estavam preparados. Você já imaginou aqueles quase 3 milhões de pessoas que eram escravos? Olha, presta atenção. O povo de Israel era escravo no Egito. Sabe o que um escravo quer? O escravo livre, escravo quer menos trabalho. Escravo não quer ser livre, escravo quer menos trabalho. Aquele povo não era guerreiro, aquele povo não sabia empunhar lança, aquele povo não sabia lutar com espada. Teve que passar no deserto para aprender a ser guerreiro e para aquela geração de murmuradores morresse. Sabe, eu li uma expressão que me chocou no livro do Etade, me chocou. O povo estava andando 40 anos no deserto para morrer. Deus deixou o povo andar 40 anos no deserto para morrer. Se Ele conta comigo, se Ele conta com você, com essa geração para fazer a obra que Ele tem que fazer aqui em Orlando, será que eu e você vamos precisar morrer para que Ele levante outra geração? Será que o deserto vai ser delongado? Será que as coisas vão ser maiores e o tempo vai ser prolongado para que eu e você saia daqui, para que outras pessoas possam vir? Se conhecêssemos ao Senhor.
Sabe, se nós conhecêssemos ao Senhor. Primeira Crônicas, capítulo 13. Eu anotei alguns versículos aqui, eu queria que você deixasse Deus falar ao teu coração. Primeira Crônicas, capítulo 13. Esse texto fala de algo interessante. Sabe, Davi estava com uma boa vontade tremenda. Preste atenção você nisso. Davi estava com uma boa vontade tremenda. Louco que Deus pegasse e habitasse dentro do povo, queria conhecer mais ao Senhor, e a arca de Deus não estava em Jerusalém. Por causa de boa vontade, o inferno está cheio de gente. Por causa de boa vontade, o inferno está cheio de gente. Davi pegou a arca e foi transportá-la. E por não conhecer a Deus, uma pessoa morreu. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 10 diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Sabe o que faltava em Davi? Conhecimento. Ele não conhecia a palavra de Deus. Ele não conhecia o que tinha sido escrito, que dizia que só podia carregar a arca quem fosse levita. Ele pôs em carro de boi novo. Era coisa nova, era coisa boa. Deus não está vendo a tua invenção. Essa história de invente e tente, faça alguma coisa diferente, foi a Globo que inventou, inspirado em Satanás, está repreendido em nome de Jesus. O evangelho não precisa de nada de ser inventado. Jesus já inventou tudo, ele já criou tudo, já tem dizendo tudo como tem que ser. E o que passar disso é anátema. Sabe, você só tem que fazer aquilo que ele mandou e é simples. Jesus é tão simples, Deus é tão simples, o evangelho é tão simples que complica. Então, ele tentou fazer algo que Deus não... Mas eu tinha boa vontade, mas Deus não estava nisso. Mas olha aqui no capítulo 15, vira a folha de onde você está. Capítulo 15, versículo 2. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, diz assim: Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Olha, algum tempo depois, a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom e Deus prosperou aquele homem que nem judeu era. Por falta do nosso conhecimento, por falta de conhecer a palavra, por preguiça, por armadilha de Satanás, por não conhecer a Deus, Deus tem pegado aquilo que ele usou para abençoar a sua casa e tem dado para o ímpio. Tem dado para quem não conhece a Ele, porque nós não queremos pagar o preço para conhecer a Ele. Para estudar não é tarde, é um esforço, é uma agonia, um desespero. Você imagina para ler a palavra. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer ser usado, todo mundo quer ser uma bênção, mas ler a Bíblia que é bom ninguém quer, porque não tem figurinha, não tem ilustração. Porque o único atrativo nisso aqui é Jeová. O único atrativo que tem nessa palavra se chama Jesus Cristo. E se você não está com teus olhos nele, com teu amor nele, o teu coração nele, você não vai querer ler essa palavra. Sabe, aquilo que era uma bênção, a arca era uma bênção, tornou-se maldição por falta de conhecer. Por falta de conhecer. Eu vou só citar aqui, 1 Crônicas 21, vamos ler, a gente já está aqui, Crônicas 15. Eu não me vou demorar nessa mensagem, eu creio que você já entendeu o que Deus está falando para o teu coração. 1 Crônicas 21, o 12 e o 13. E Gade veio a Davi e disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Sabe, esse Davi aqui, ele cometeu um erro de não consultar a Deus.